Deus. Continua a falar assim com nossas vidas, Pai, neste momento, nesta hora, Deus eterno, quando nós estamos aqui, diante da Tua presença, a qual vivemos e permanecemos. Te pedimos, Deus eterno, que o Senhor continue a nos usar, meu Pai, como Teu instrumento. Te pedimos, ó Deus eterno, que o Senhor, na autoridade que há no Teu santo nome, venha repreender todo ladrão da semente, ó Deus eterno, todo e qualquer tipo de espírito maligno, Pai, que venha tentar, meu Pai, impedir ou paralisar a ação que será feita neste lugar, neste momento, nesta hora, meu Pai. Dá ordem aos Seus anjos, ó Deus eterno, ao nosso respeito. Coloca miríades e miríades dos Seus anjos, meu Pai, na entrada desta rua, ó Deus eterno, por todo este bairro, ó Deus eterno, pelos bairros adjacentes, ó Pai meu, que a Tua presença e Teu Espírito, ó Deus eterno, que os Teus rios de águas vivas, ó Pai, possa inundar, ó Deus eterno, cada viela, meu Pai, cada beco, ó Deus eterno, que a Tua presença, que a Tua luz, meu Pai, venha iluminar, meu Pai, todo o ambiente de trevas, ó Deus eterno, sobre esta cidade de Salvador. Ó Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha guardar a minha casa, a minha família, em especial a vida do meu filho e da minha esposa, que o Senhor venha nos proteger, nos livrar de todo mal. Coloca-nos, ó Pai, em Teu esconderijo, ó Deus eterno, e repreende todo qualquer tipo de retaliação por intermédio desta ação. Pai meu, eu te peço também, ó Deus eterno, que o Senhor venha guardar cada família representada neste lugar, meu Pai, que o Senhor venha visitar agora a vida da Deise, ó Pai, que o Senhor venha cobrir ela, ó Pai, com Teu santo sangue, meu Pai, guardando, meu Pai, a linhagem, a descendência, meu Pai, da Tua filha, assim também como a vida de Ed, meu Pai, assim também como a vida de Ednei e de todos os parentes, ó Deus eterno, da Tua serva, meu Pai, que tem servido esta casa, meu Pai, que tem sido, meu Pai, um pilar, meu Pai, sobre este lugar, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, visitar a Tua filha, meu Pai, em todas as suas necessidades, que o Senhor possa, meu Pai, manifestar a Tua glória, meu Pai, o Teu poder, meu Pai, e sobre a vida dela venha ser derramado o melhor que o céu tem para dar, Deus eterno, o melhor que o Senhor tem para dar, meu Pai, que o Senhor venha visitar ela, meu Pai, na sua área financeira, meu Pai, que o Senhor venha visitar ela nas suas emoções, meu Pai, que o Senhor venha cobrir a Tua filha, meu Pai, e pôr ela no Teu esconderijo, assim como a galinha protege os seus pintinhos, meu Pai, que o Senhor venha proteger a sua filha, meu Pai, embaixo das suas potentes asas, meu Pai, que o Senhor proteja cada um, meu Pai, que se faz presente neste lugar, nesta casa, ó Deus eterno, que o Senhor venha proteger cada família representada neste lugar, meu Pai, que o Senhor venha alcançar cada um, ó Deus eterno, com o Teu livramento, ó Pai, com a Tua cura, meu Pai, com a Tua restauração, meu Pai, para que os corações, meu Pai, dos seus filhos, meu Pai, se alegrem, ó Deus eterno, em dizer que ele e a casa dele servirão ao Senhor, servem ao Senhor, meu Pai, e nesta promessa, meu Pai, nós acreditamos e nós não abrimos mão, Deus eterno, pois sabemos que o Senhor é fiel, meu Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, meu Pai. Então que o Senhor faça, meu Pai, tudo aquilo que lhe apraz, que não seja o Djavan, mas que seja tão somente o Teu Espírito, meu Pai, a me usar, meu Pai, nesta manhã, nesta hora, e nisso nós oramos a Ti, agradecidos, sabendo que o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. E glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Como é que vocês estão? Glória a Deus. Como a nossa presbítera sempre fala, né? A igreja está feliz. É o nosso bordão, viu? Se tornou nosso bordão. Como não estar feliz, né? Se temos Cristo, né? É impossível não estar feliz e acordar de manhã. Assim que eu cheguei na igreja, eu li aquele quadro lindo, né? Que está logo ali à frente, e traz São Maldiano. Como não se alegrar ouvindo os louvores, né, que foram entoados? Como não se alegrar ouvindo os testemunhos que foram declarados aqui para fortalecer a nossa fé e saber que nós temos um Deus que por nós tudo executa. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E Deus, Ele nos ama com a sua infinita bondade e misericórdia e atende às nossas petições, os nossos clamores, não é verdade? Libera a regulação de um dia de domingo e faz ter um médico particular. Meu Deus, o médico vai na sua casa. Só Deus faz isso. Só Deus, nem o particular vai, que dirá no SUS. Aí Deus coloca um médico exclusivo. Como não se alegrar? Como não exaltar? Como não acreditar? Como não estar aqui? Não tem como. Independente disso, né? Porque a graça é o favor merecido e nós estávamos outrora condenados e hoje pela justificação, pela fé. Fomos justificados pela fé, não pelas obras, mas pela fé. E esse é o tema central dessa mensagem de hoje, né? E o Senhor nos alcançou, né? E como é um Deus bondoso, não só nos deu a salvação, né? Mas nos abençoou, nos trazendo cura, nos trazendo vida.
nos trazendo esperança, né? Porque o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Tem uma passagem assim muito especial, né, que está lá no... que não é o tema central da mensagem, mas é uma mensagem que está no livro de Atos. E... deixa eu ver, Atos, que o vento aqui tirou. Atos 14, 8, que fala tem como tema, né, cura de um paralítico em Listra. E aí a palavra fala: e estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E a palavra fala que ele saltou. Meu Deus, era um paralítico, igreja. Ele não só levantou, a palavra fala que ele saltou. Quer saltar? Ele saltou e andou. Mas o que me deixa mais impactado com essa mensagem, com essa palavra, chega, eu estou arrepiado aqui, meu Deus. Este ouvindo Paulo falar, né? Paulo fixou os olhos nele e vendo que ele tinha fé para ser curado. A fé. O impossível que você precisa para que ele se torne real e possa acontecer, só depende da sua fé. Porque a palavra fala que Paulo olhou e viu que tinha fé nele. Paulo olhou para ele e viu: olha, rapaz, ele tem fé, olha o tamanho da fé dele. E eu sei que eu declarando essa palavra, ele tem fé de acreditar na declaração de cura. E aí eu entendo que para que o nosso milagre aconteça depende de nós, viu, igreja? Porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. Então o milagre que a gente precisa, você só precisa crer. Tão somente crer. E o impossível acontecerá. Porque o impossível, só existe impossível no nosso dicionário humano, viu, igreja? Porque para Deus, nada é impossível. Nada. Por maior que seja a luta aí, por maior que seja o deserto ou a dificuldade que os amados irmãos têm enfrentado, porque eu sei que todo mundo precisa de um milagre. Eu preciso de vários milagres. Quem não precisa de um milagre? Por mais impossível que a gente ache que seja, não existe impossível para Deus. E para que isso aconteça, nós só precisamos fazer o quê? Crer. Porque a palavra fala que ele era o quê? Coxo desde quê? De nascença, igreja. Era de nascença, não foi alguém que andava e deixou de andar, não. Não foi. Desde o ventre. Era desde o ventre da mãe. Compreendem isso? A profundidade dessa mensagem era desde o ventre da mãe. Mas Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Então tenha fé. Acredite. Porque para o milagre acontecer, você teve fé, irmão. Se você não tivesse fé, não vai regular, não. É impossível regular, domingo. Mas eu creio. Nós somos loucos por Cristo. E a fé é o firme fundamento do que não se vê, não é isso? Mas a certeza daquilo que nós esperamos. Essa porta já está aberta sobre sua vida, minha pastora. Creia. Já está aberta. E é o melhor de Deus. Deus vai te surpreender. Ele vai te surpreender. E a senhora contará um lindo testemunho aqui. Que foi a mão potente de Javé. Viu? Ele é contigo.
Ele é contigo. Ele é contigo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora vamos, para a mensagem. Podem sentar, por favor. Deixei você em pé demais, me perdoe. É motivo, sempre vou falar aqui, é motivo de muita honra, de alegria estar na presença de vocês. Sempre. Peço perdão, ultimamente estava um pouquinho ausente. Minha vida estava assim uma correria. Com as greves, eu estava tendo aula até agora. Na verdade, ainda tenho aula, né? Até essa semana aí, mas terminando essa semana, eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo para estar mais presente aqui com os amados irmãos, porque não é uma missão fácil, né? Trabalhar e estudar, meu irmão, é uma luta. Mas a gente vai encarando, vai vencendo, é na graça, né? Pedindo ao Senhor força. Tem momentos que a gente fica meio desesperado, mas o Senhor vai nos dando capacidade, vai nos fortalecendo. Meus irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas até antes do 21, a gente vai ler o 10, tá certo? O 10 e o 12. Romanos 3, 10, 12. Deixa eu ver. Amém? E nessa correria, perdendo noite, aí a imunidade foi embora, enfim. Mas a gente vai vencendo, né? A palavra fala no livro de Romanos, né? No capítulo 3, no verso 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Aí vem o 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Capítulo 11, ou melhor, versículo 11, 21. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar na sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é o também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Senhor, a tua palavra ela foi lida. Que o Senhor venha tornar, como já disse, Pai, cada mente cativa tão somente o teu Espírito, meu Pai. Que o Senhor possa trazer a luz do entendimento dessa mensagem. Nisso nós oramos a Ti. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre justificação. Naquele tempo, igreja, nós sabíamos que os judeus, eles
tinham a Torá, né? A lei, como posso dizer, era a cartilha. Era a cartilha onde, antes da chegada do Senhor Jesus, né? O Senhor, né? Lá naquele tempo, quando o povo de Israel foi tirado, né? Do Egito, né? E a gente sabe que o Senhor usou, né? A Moisés, né? Como libertador, né? E o Senhor escreveu, né? Todos os 10 mandamentos, né? Então existia ali a Torá, né? Que simbolizava, né? O livro, né? Que representava, né? Todas as leis e os ordenamentos que todo o povo deveria seguir. Só que existia, né? Um outro povo, né? Que era o povo que não era o povo escolhido, né? Que não tinha esse conhecimento, mas através do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo veio e incluiu, deu oportunidade que todos aqueles que crescem verdadeiramente no Senhor fossem imputados por justiça. Fosse imputada a justiça de Deus pela fé, não pelas obras. Mas agora se manifestou-se a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há diferença. Não há diferença. Naquele tempo, os sumos sacerdotes, né, aqueles que se julgavam judeus, eles achavam que só eles tinham o direito e eram o povo escolhido. Eles achavam que aquelas pessoas elas só poderiam ter uma aliança com Cristo, com Deus, acreditar em Deus, se eles fossem o quê? Circuncidados. E aí o Senhor vem e traz, né, uma passagem, né, que fala sobre a justificação pela fé de Abraão. Quando Abraão surgiu, não existia lei. Não é verdade? A lei, ela só veio o quê? Quando o povo foi liberto, quando o povo foi tirado, não é verdade? Do Egito. Certo? Então, aí o Senhor vem, ó, Abraão, ele foi justificado pela fé em Deus. Aí a palavra fala, no 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras... Oh, muito obrigado, meu diácono. Vamos lá. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado, não porque ele era circuncidado, porque a lei nem existia. Abraão foi justificado porque ele creu em Deus. E a fé, como a gente acabou de falar, ela é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós acreditamos. E a fé em Cristo é o que nos justifica. Não é porque nós somos bons, porque o que eu quero trazer nesta manhã é porque muitas vezes tem pessoas que estão no mundo e eles acham que por eles terem boas ações, eles são bons. Eles acham que serão salvos. Porque eles têm boas ações, porque eles fazem o bem. Ah, não, eu faço bem, eu não roubo, eu não faço maldade com ninguém. Isso aqui é algo para nos ensinar como a gente vai chegar e apresentar a Deus para essas pessoas. Porque não há salvação sem a fé em Cristo Jesus. No capítulo 5, a palavra fala, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, igreja,
Se nós não formos justificados pela fé, nós estamos em guerra com Deus. A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara como justos homens injustos. Por causa do mérito de seu Filho, ou seja, só vai existir justificação de nós que outrora éramos injustos, se nós acreditarmos no Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara como justo homens injustos, por causa dos méritos do seu Filho. Isso significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. A justificação é o ponto do processo lógico da salvação, em que Deus declara que uma pessoa está no estado de redenção. A justificação pela fé é uma doutrina fundamentada na fé cristã. E essa justificação ela esteve no centro da Reforma Protestante. O significado da justificação na Bíblia. Justificação é um termo que se refere ao julgamento judicial. A palavra justificação tem origem no latim justificare, que significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico tsadak, que significa declarar justo, é utilizado para expressar o sentido de justificar. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é dikaio, que significa vindicar, inocentar, declarar e tratar como justo aquele que é injusto. Capítulo 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém houvesse de morrer. Ou seja, é muito fácil dizer assim, você vai dar a vida por alguém. Dar a vida por alguém que é bom. Mas a palavra fala que o Senhor, que Ele morreu por pessoas injustas. Nós éramos o que, igreja? Injustos. Logo não é a nossa bondade que vai nos levar para o céu. Muito pelo contrário. É a justificação pela fé. Justificação pela fé em Jesus Cristo, sem a qual ninguém verá Deus. Sem fé em Jesus Cristo, não adianta ter boas obras. Não adianta, eu não vou para carnaval, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não adianta. Se não aceitar o Filho, não adianta. E não é pelas obras para que ninguém venha o quê? Se vangloriar. Para que ninguém venha o quê? Se envaidecer. Mas é pela fé em Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Irmão, quando o pecado ocorreu, o primeiro pecado ocorreu, todos estavam em guerra com Deus. Todos.
Mas essa reconciliação, ela só veio existir por meio do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que aquele que não reconheceu o Filho está em guerra com Deus. Compreende a profundidade dessa mensagem? Aquele que não reconheceu ainda o Senhor Jesus Cristo não foi justificado. Não recebeu a justificação, a redenção. E sem redenção não há salvação, igreja. Porque Jesus Cristo, ele é o mediador. Capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o que eu acabei de falar. Portanto, como por um homem, quem foi o primeiro homem a pecar? Adão, não foi isso? Então, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até quem? Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado. Está vendo? A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom com a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluias. Jesus Cristo. Jesus Cristo, igreja. Só Ele. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro caminho, não há atalho, não há boa obra, não há nada. Se não reconhecer o Filho, já era. Não tem salvação. Porque a justificação, Deus usou o seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para nos reconciliar. A justificação pela fé em Jesus Cristo. E aí Paulo traz essa mensagem, porque naquele tempo todos estavam envaidecidos. Todos estavam envaidecidos. Porque eu sou filho de Abraão. Porque minha mãe, ela é cristã. Dará conta a mãe do seu filho? Filho de crente não é crente não. Tem que levantar a mão, e aceitar. Porque muitas vezes tem isso, né? Vai para a igreja, pai, leva. Não, meu filho, você tem que reconhecer. Tem que reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. E isso é um ato que depende, de cada um de nós. Depende de cada um, de cada ser humano. E essa mensagem é o que Deus tem trazido
né, ao meu coração, tem trazido hoje, nessa manhã, aos nossos corações. Meu filho, eu sei que você diz que ama a Deus, né? Eu sei que você é uma pessoa justa, meu amigo, eu sei que você, mas sem Cristo não dá. Reconheça Ele, tenha fé nele, para que você seja justificado por Ele. E aí, a partir do momento que nós aceitamos essa justificação em Cristo, aí vem o outro processo, que é a santificação. A partir do momento que nós somos justificados por Cristo, nós saímos da posição de condenados e recebemos a justiça, que não é uma justiça merecedora, mas que é a justiça pela fé. E aí nós temos o quê? Paz com Deus. Nós saímos daquela posição de estar em guerra com Deus. Nós entramos na posição de termos o quê? Paz com Deus. Mas a paz interior em nós depende da nossa santificação. Depende da nossa entrega. Porque a gente saiu da posição, estávamos em guerra com Deus por causa da lei do pecado. Mas quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, gratuitamente nós recebemos o quê? A justificação pela fé. Mas para que nós venhamos ser salvos, nós precisamos ser o quê? Santos. Porque muitas vezes estar em Deus não é ausência de tribulação, nem de guerras. A gente tem a certificação dessa passagem quando a gente está lendo aqui Romanos 5, né? Que aí vem, pelo qual também temos no 2, né? Entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha para isso. Também nós nos gloriamos aonde, igreja? Nas tribulações. Se você tem paz com Deus, se você foi justificado pela fé em Deus, não significa que estar em Cristo é ausência de caos não, viu, igreja? O caos ele vai existir em determinados momentos de nossas vidas, como houve na vida do nosso irmão. As tribulações, elas vêm, como veio na vida da nossa pastora, todo aquele processo, não é verdade? E como vem em nossas vidas, no decorrer, mas o que é que a palavra está dizendo aqui? Não somente isso, mas também nós nos gloriaremos aonde? Nas nossas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Tinha como você chegar lá, não, você vai regular meu pai? Quero que você regule meu pai. Não, eu quero segurar, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me tire desse hospital agora. Não tem como. Tem como? Não tem como. A tribulação produz o quê? Paciência, Senhor, eu sei que eu tenho crido, Senhor. Que o Senhor venha me curar, restaurar, Senhor, toca naquele coração, ó, a paciência. E a paciência gera o quê? Experiência. E aí a gente começa a aprender com Deus em meio à tormenta. Porque Deus quer fazer-nos experiente para que a nossa experiência ajude o outro. Transforme a vida do outro. Porque o propósito do Senhor é redenção, igreja. É salvação. E Deus ele nos usa o quê? Como instrumentos. Legal, né? Ninguém quer ser como João Batista, né? Ninguém quer ser um Paulo, né? Não é verdade? Ninguém quer ser um Davi. Rapaz, na igreja tiveram tantos mártires, né? A gente quer ter, é sério, né? A gente quer ter a vida mais tranquila possível.
Não é verdade? Todos nós. Mas Deus escolheu homens e mulheres de Deus que tiveram que passar esses processos para ser exemplo para as nossas vidas. Então, se hoje acontece determinadas coisas em nossas vidas, é porque Deus quer nos usar como esses exemplos. E por isso que ele fala aqui, ó, glorifique na tribulação. E aí vamos. E a esperança, ó, vamos lá. E a paciência, a experiência. E a experiência, o quê? A esperança. Mas não é esperança humana. Não é esperança segundo o nosso dicionário. Porque esperança não, eu tenho esperança. A esperança segundo o nosso dicionário pode acontecer, mas pode não acontecer. Mas essa esperança que Paulo está dizendo aqui é a esperança eterna. É a esperança da certeza de que vai o quê? Acontecer. E aí a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios e nos fez ser filhos e filhas. Nos fez ser o quê? Filhos e filhas. Então, quando vem a tribulação, glorifica. Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Como o Senhor deseja que eu haja, Senhor, nesse momento, nessa situação, Senhor. Me use como teu instrumento, Pai. Deus quer fortalecer a sua fé. Porque quando tudo vai muito bem, a gente a gente tende a ficar acomodado. É sério, isso é natural, é sério. Mas quando a gente está ali, passando por momentos de dificuldade, rapaz, a gente está orando o tempo todo, a gente está jejuando, a gente está dobrando o joelho, Aí muitas vezes Deus está com saudade da gente. Pô, nunca mais, meu filho, você dobrou o joelho aqui, orou comigo. Vou deixar acontecer uma situaçãozinha assim na sua vida para você se achegar mais para mim, para você ficar mais pertinho de mim. Porque Ele tem saudade de conversar com você. E esses dias assim estava tão corrido, eu falei, Senhor, que saudade, Senhor. Eu estou da sua casa. Que saudade, Senhor, de passar mais tempo com o Senhor. Porque muitas vezes o tempo, a vida, ela quer sufocar. As coisas desse mundo quer nos sufocar. Mas Ele tem que ser o plano A todos os dias em nossas vidas. Ele é o plano A de nossas vidas. E é com Ele que nós queremos morar. É com Ele que nós vamos viver na eternidade. Então, por que não agora aqui, nesta vida terrena aqui, dedicar um tempo para Ele? Dedicar um momento para Ele. Poder se gastar por Ele. E não cantar só com os lábios, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando minha vida. Gastando o quê? Gastando o quê? De verdade. Será que nós estamos gastando mesmo a nossa vida por Cristo? Por amor a vidas? Precisamos ser como João Batista, não é verdade? Precisamos ter um pouco de João Batista. Precisamos ter um pouco de Paulo, de Pedro, de tantos outros que marcaram gerações. A palavra fala que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Mas Deus conta com cada um de nós aqui, neste momento, nesta hora, para entregar
essa perdão, igreja, para entregar essa mensagem, para a gente chegar em nossa casa, no nosso lar, para os nossos irmãos. Reconheça o Senhor Jesus Cristo. Reconheça, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ser justificado pela fé. Você não precisa fazer boas obras não para tentar conseguir o seu lugar no céu, porque antigamente era assim. A Igreja Católica era assim, caridade, boas obras. A gente vê algumas outras, né, religiões, que é assim. A gente não vai citar nomes, mas é assim, vai fazendo obras. Fazendo obras, achando ele que as obras dele vai levar ele para o céu. Oh, meu Deus, é graça. Graça é favor o quê? Imerecido. Mas essa graça ela só pode ser alcançada por quem? Pelo aquele que reconheceu pela fé o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta. Não adianta ser bonzinho, dizer que é bonzinho, né? Se é que existe alguém bom, né? Porque nem o próprio Jesus, sendo Deus, disse que era bom, né? Não é verdade? Então não adianta, né? E aí Deus quer mostrar aqui, ó. Porque aqueles sacerdotes ali, os judeus, eles se achavam bons. É isso que Paulo estava dizendo, que ele estava se achando bom. Eles se achavam que, não, eu sou o doutor da lei, eu sou conhecedor da lei, não, eu sou bom. Não, eu vou ser salvo. E aí vem aqui, ó, essa linda palavra, né? Paulo sendo usado profundamente pelo Senhor a falar da justificação pela fé. E aí, para contrariar eles, ele não só vai ser salvo, não só vai ter aliança com Deus se for circuncidado. Aí Paulo, como assim? Mas e Abraão? Existia a lei no tempo de Abraão? Não. Mas Abraão foi imputado a justiça em Abraão porque Abraão creu em quem? Em Deus. Então a justificação é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Então nós seremos salvos porque eu toco aqui todo domingo, porque a gente está aqui ministrando, porque a nossa pastora, né, é a sacerdote desse lugar? Não. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Tão somente por isso. Tão somente por isso. Ah, não é porque eu arrumo a mesa do diácono. Não é. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Tão somente pela fé nele. E o que é que a gente muitas vezes vê no tempo de hoje? Muitos se gloriando. Porque eu fiz, você não fez nada, irmão. Porque eu sou, você não é nada. Você não é merecedor de nada. Ninguém aqui é merecedor de nada. Ninguém é merecedor de nada. Mas só a bondade de Deus que nos faz ser bom, né? Que tira aquilo que há de ruim em nós e coloca o que? O Espírito dele para fazer morada em nossos corações. E aí ele vai tirando aquelas coisas ruins que existiam em nós e vai ocupando, ó, com a presença dele, ó, e vai nos inundando com ele. E aí a gente vai o quê? Caminhando, se santificando. Se santificando. Se purificando. E é um processo. Não é da hora para outra. Então venha do jeito que você está. Só não permaneça. Não é verdade? Porque muitos, porque muitos têm pregado isso, né? Venha do jeito que está, continue do jeito que está. Não, meu irmão. Venha do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que você entrou. Seja transformado pelo poder que há na palavra, né? Porque o evangelho é o que? É poder e transformação
na vida de todo aquele que crê. Então é impossível a gente ser o mesmo a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo. E aí a gente vai começar a ser o quê? Confrontado. E aí o Senhor vai o quê? Nos aperfeiçoando em amor, nos purificando e renovando o nosso ser. E nos tornando o quê? Pessoas melhores. E aí a gente vai entender que não é porque a gente é bom, não é porque a gente é merecedor, foi porque a bondade de Deus foi sobre nossas vidas. Aí quando a gente vê os filhos transformados, quando a gente vê a casa transformada, quando a gente vê os sonhos realizados, não foi porque a gente fez obra, foi porque foi a bondade de Deus. Foi porque foi a bondade de Deus. Quando a porta abriu, foi porque foi a bondade de Deus. Não é porque eu era mais qualificado. Meu Deus, tem horas que eu olho assim, eu falo, Jesus, isso aqui, eu sei, Senhor, eu sei que não é de mim, eu sei que eu não tenho esse conhecimento. Todo tempo eu reconheço, Senhor, eu sei que isso aqui, eu sei que é o Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade. Porque eu tenho que reconhecer, nós temos que reconhecer. Porque tem gente que fala, não, eu passei nisso aqui, não, porque eu estudo. Meu irmão, foi a misericórdia de Deus que te deu intelecto, porque se Deus quisesse, nem razão você tinha. Não é isso? Meu irmão, mestre, porque ele foi mestre? Porque Deus derramou o conhecimento, a sabedoria das artes sobre a vida dele. Porque se Deus não quisesse, Deus não derramava. Minha irmã Tereza, meu Deus, cozinha de uma forma maravilhosa, um dom lindo. Mas se Deus não derramasse, seria uma péssima cozinheira. Não é verdade? Mas Deus derramou o dom e Deus vai nos aperfeiçoando, igreja. Porque Deus é tão lindo. Eu amo Deus assim. Deus é maravilhoso. Somos bilhões de pessoas e Deus derramou dons distintos em cada um. Imagine se todo mundo fosse cozinheiro. Caraca, cadê o médico? Não é verdade? Cadê o cantor? Né? Cadê o mecânico? Se todo mundo fosse uma coisa só. Aí eu digo uma coisa, viu? Muitas vezes existe um efeito manada, viu, igreja? Muitas vezes o mundo ele tenta ditar o que você tem que ser. Aí você vê todo mundo, não, você é isso aqui. É porque o mundo está dizendo que você tem que ser isso? Mas o que é que Deus faz bradar no seu coração? Qual é o dom que Deus derramou sobre a sua vida? Por mais que seja improvável, vá. Porque você nasceu para um propósito. Todos nós nascemos. E não existe irmão, todas as funções são necessárias. Todas as funções são necessárias. Se um fusível estiver queimado, o carro não liga não, viu? É um fusívelzinho assim, aquele negocinho assim de, sei lá, de 10 centavos, 15 centavos, para uma máquina de mais de 100 mil, 200 mil reais. Então, todos têm uma função específica. Quem gosta de comer comida ruim? Ninguém, né? Quando a gente come uma comida boa, a gente sente aquele prazer, aquele regozijo, aquela alegria. Então, quando uma pessoa tem um dom de cozinhar, você está transformando vidas, trazendo sabor, alegria para as pessoas. Quando a gente toca uma canção, a gente está tocando na alma, no sentimento das pessoas. O médico, quando cuida das pessoas, não é verdade? Alguém, quando chega aqui, você não ensina aqui, olha que sensibilidade, para suar meu secar aqui. Pô, que gentileza. Não é verdade? Quando coloca uma água aqui para o irmão, meu Deus, Deus ele derrama um dom lindo. E todos são úteis no reino de Deus. Só que a gente sabe que existem funções que não tem muito destaque. Mas é bom estar escondido. Porque Davi estava escondido. É bom estar escondido. Porque no momento certo, o Senhor exaltará aquele que estava o quê? Escondido. E Davi escondido foi o quê? O maior rei que existiu em Israel. E a promessa de Davi se perpetuou através do Senhor Jesus Cristo. Mas Davi estava atrás das malhadas, viu, igreja? Então,
se a nossa posição não é a que tem mais destaque, fique atrás das malhadas, porque você está sendo o quê? Aperfeiçoado. E aí o Senhor vai falar o quê? Como tem uma canção da saudosa, né? Pastora Ludmila, né? Te chamei, filho meu, eu amo essa canção, para ser vencedor, te tirei de trás das malhadas. Como fiz com Davi, com meu óleo te ungi, para reinar e vencer batalhas. Então o Senhor está te chamando nesta manhã. Te chamando, filho meu, ó, para ser vencedor. Deus está te tirando agora, ó, de trás das malhadas. Para que todos nós sejamos referências no mundo de hoje, aonde nós estivermos, que nós possamos carregar a luz de Cristo e que a gente possa trazer essa mensagem aqui aos corações e dizer que sem Cristo não há redenção, sem Cristo não há salvação, porque foi por Ele e por Ele que tudo se fez e foi feito, e foi pelo sangue dEle que nós fomos justificados. Foi pelo sangue de Cristo que nós saímos da condição de pecados para a condição de salvos. Foi por Ele. E pelo intermédio de Jesus Cristo, nós temos o quê? Paz com Deus. Irmão, está em paz com o Criador do universo. Nós estamos em paz com o Criador de todas as coisas. Com aquele que tem tudo nas mãos, com aquele que está sentado sobre o globo da terra, com o Criador de todas as coisas. Imagine a pessoa que está em guerra com Deus. Está em guerra com Satanás? Nós estamos. O inimigo de nossas almas. Mas se está em guerra com Deus, meu Deus do céu. Porque da mão do diabo, tem Deus para tirar, não é verdade? Deus, se a pessoa está na mão do diabo, Deus tira, né? Mas quem está em guerra com Deus, quem vai livrar? Não existe salvação, existe a condenação. Ou seja, todos aqueles que não aceitaram e não reconheceram o sacrifício de Cristo, continuam na lei do pecado. Então que possamos trazer essa mensagem as pessoas que nós tivemos a proximidade, a oportunidade de falar do amor de Deus. Irmão, só em você reconhecer, só no ato de você reconhecer, porque é um processo, a gente sabe, né? Mas só em você reconhecer aqui, meu irmão, você já não está mais em guerra com Deus. E aí o resto, o tempo, o processo, você vai se achegar, e você vai se santificar, vai buscar o Senhor, conhecer mais dEle, mas só em você reconhecer o Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé. E até aqui me ajudou o Senhor. Que o eterno Deus continue abençoando a vida dos amados irmãos. Peço perdão, viu? Estou um pouquinho me recuperando assim de uma gripe. Então veio que a voz em alguns momentos quis falhar. Mas que o Senhor Jesus continue abençoando a vida dos amados irmãos. Continue fortalecendo a vida de cada um de vocês. E eu amo muito vocês no amor de Cristo Jesus. Viu? Amém. Legal. Você falando da Tereza, né, da cozinha, né, e aí eu pergunto, até você, né, se referiu com os músicos, né, que a gente está sempre aprendendo e tal. E aí eu pergunto, você sempre foi assim? Como foi no seu início? Você tinha essa voz maravilhosa? Como é? Você está fazendo música na faculdade, né? Desde quando você começou a fazer música até hoje, mudou alguma coisa? Você melhorou ou piorou? Melhorou, né? A nossa Tereza, você sempre cozinhou assim bem? Nunca queimou um arroz? Nunca queimou um feijão, né? Então, assim, o mestre, como foi no início esse aprendizado de tal para lutar? Então, a gente sempre tem algo a aprender, né? Agora eu falo de mim, né? Eu, como pastora, eu sempre fui conduzida. Agora eu tenho que conduzir. E não vai ser fácil também. Porque o início sempre é doloroso, né, pastora? Ou, né, presbítera? Pastora, breve. Sempre. Por quê? Porque você não sabe lidar. E aí você vai fazendo o quê? Se aperfeiçoando, reconhecendo e se expondo. Se expondo. Você falou bem agora.
Se expondo. Porque quantas vezes você deu um acorde ali errado? E aí, quem entende, eu não entendo, mas se tivesse um entendedor que dizer assim, Levita errou. Quantas vezes eu esqueci versículo? Ai, meu Deus, está onde? Aí alguém acha aí, pastora, está em tal lugar. Por quê? Porque ninguém detém todo o conhecimento, e graças a Deus por isso. A gente está sempre em crescimento. Né, minha presbítera? Aperfeiçoando a cada dia. E que bom. E que bom que a gente está sempre crescendo, se aperfeiçoando, buscando a perfeição em Cristo. Que bom que hoje, porque assim, eu não sei fazer sonho, mas essa mulher me trouxe um sonho aqui, assim, rapaz, que eu vou te contar, macio, gostoso. Eu digo, gente, que é isso? Eu pego um pão, boto um doce dentro, para mim já está bom. Mas entendeu? Então ninguém vai ser igual ao outro. Eu não vou, mesmo que eu aprenda a tocar, que eu faça a mesma faculdade que você, eu não vou tocar igual a você. Mesmo que eu vá fazer jiu-jitsu com o irmão, não vou não, tá? Mas mesmo que eu vá, eu não vou lutar como o Senhor luta. Não vou saber nem passar, nem ensinar como o Senhor faz. Vamos para a Bíblia agora. Moisés conduziu aquele povo lindamente. Josué fez o mesmo? Não. Porque ninguém é igual ao outro. Mas Josué fez bom? Fez bem? O Senhor estava com ele? Sim. Por mais que exerça a mesma função. Gente, eu vou pastorear igual o pastor Silvanito? Nunca. Eu vou, gente? Não tem como? Me diga aí. Cada um tem a sua singularidade. Exatamente isso que você falou. Porque cada um é único, cada um. Amanhã, né? Se o Deus dissesse, Ana, vamos dar uma descansada. Aí eu sento ali no banco e vem outro para aqui. Vai ser igual a mim? Não. Entendeu? E a gente tende a ser melhor, porque Josué foi melhor que Moisés. E os que se sucederam também. Os reis de Israel, um foi indo, melhorando, crescendo e aprendendo com o erro do outro. Sim ou não? Você concorda comigo? Vocês concordam comigo? Então, cabe a mim, a você, procurar o quê? Aprender, crescer, melhorar. Não sei manusear a Bíblia. Ai, se você praticar em casa, você vai conseguir. Você vai conseguir, não sei memorizar. Não se preocupe com isso, não. O pastor Silvanito dizia assim, eu falava para ele, né, ele é bom de números, né, de gravar. Tal, igual o pastor Edmilson. Meu Deus, está onde? Está não sei aonde. Eu disse, filho, eu não consigo. Ele fez, não se preocupe com o endereço, não. Pregue a palavra. Está na Bíblia. Ele dizia assim, filha, não está na Bíblia? Fechou. Naquela época, gente, e eu fui estudar, né? Fui fazer o seminário. Né? Nós estamos fazendo, e eu já estou encerrando, graças a Deus. Porque eu comecei lá atrás, aí parei por causa do processo todo do pastor Silvanito, e aí retomei, e já estou finalizando. E lá atrás não tinha negócio de capítulo e versículo, não. Era assim o rolo e... Era um rolo, o pergaminho, né? E aí a pessoa, os profetas, os mestres iam lendo, e não tinha lá capítulo tal, não sei o que lá. Tinha lá assim, livro de Isaías. E estava lá escrito. Aí isso foi melhorando para facilitar o estudo de quem lê. E aí foi dividido em capítulos e versículos, né? E glória a Deus e aleluia. Vamos nos colocar de pé. E assim a gente vai crescendo e melhorando a cada dia.